Fala pessoal, Osmar Miranda mais uma vez com uma dica para vocês sobre o micro-ondas. Eu peguei esse micro-ondas aqui, ele funciona tudo quanto o tempo, gira o prato, mas não aquece nada. Logo a gente pensa, né? Pode ser o magnetron que não está funcionando, pode ser alguma chave do painel, da porta, ou pode ser o relé da placa que liga o magnetron que não está funcionando. E aí nesse caso aqui não era o relé era o relé que não estava funcionando. Porém, o relé estava bom. O problema é que a placa não ligava o relé. E aí deu um pouquinho de trabalho para poder entender, para poder conseguir resolver o problema. E agora eu vou mostrar para vocês como eu fiz isso. Uma dica que vale a pena você ficar até o final. Então vamos lá, pessoal. Esse daqui é o modelo MEF33. MEF33, tá? Então nesse caso aqui o magnetron está bom. E ele não estava ligando esse relé aqui que vai alimentar o primário do transformador, que depois vai mandar a corrente aqui para o magnetron. Então não vinha energia aqui no primário, que sai desse relézão aqui, ó, esse maior. Essa placa tem mais dois relés pequenos e um grande, são 3 relés ao todo. E aí tem que sacar a placa porque os componentes estão do outro lado da placa que está fazendo esse problema acontecer. Então bora lá, eu já tirei os parafusos aqui para ficar fácil de virar a placa. Essa placa eu já reparei ela, tá? Já está funcionando. Para que vocês possam entender, eu vou mostrar todo o circuito que eu fiz aqui. Deixa eu pegar aqui uma caneta para mostrar aqui para vocês como que você vai poder resolver esse problema se for o seu caso, tá? Então vamos começar marcando o ponto aqui para que vocês possam entender qual é o relé, ó. Esse pino aqui já é os 2 pinos do relé que alimenta o transformador. Nesse caso aqui, ó, esse transistor que é um transistor SMD que estava no lugar desse que eu coloquei, ele era um transistor desse daqui, ó. É um transistor desse daqui. Ele estava queimado, esse transistor aqui. Porém, quando eu substituo esse transistor aqui, tem que ser por um transistor PNP, positivo, negativo e positivo. Então vocês vão entender o porquê. Ó, esse capacitor aqui que tá vendo o símbolo, é um capacitor eletrolítico, ó, aqui do outro lado. Aqui, isso. Esse é um capacitor eletrolítico, ó, 47 micro por 25 volts. Parece que ele é aqui, isso. Então, a fonte que vai alimentar esse relé, elas parte daqui, ó. Aqui sai 14 volts aqui, ó. Sai 14 volts aqui, ó. Só que esses 14 volts também alimenta os outros 2 relés aqui, ó. Então olha só como que é feita a ligação, para que você possa entender. Depois de testar, seguir as linhas, eu já posso te adiantar isso daqui e te explicar, ó. Esse positivo vem nesse transistor SMD que estava queimado. Esse transistor SMD recebe um pulso negativo que vem através desse resistor aqui, ó. Vem através do resistor R32, tá? Aqui no cantinho da caneta, ó. Ele vem através desse resistor R32, chavia esse transistor aqui. E esse transistor aqui ele é responsável por mandar apenas o positivo na bobina do relé, desse relé que liga o transformador. Porém, esse relé ainda depende de um outro pulso que vem do micro, que sai por aqui, ó, passa aqui e depois ele vem aqui, ó. Então ele depende desse outro pulso aqui, ó, desse capacitor. Então o que que acontece, ó? Vem aqui. Ó, o que que acontece? Se não tiver, esse daqui, isso. Se não tiver o outro pulso de 0,7 volts aqui, ó, no Q7, ele também não liga. Então ele depende de 2 pulsos. Um pulso que já liga o primeiro relé aqui, ele é retirado menos 0,7 volts pelo lado negativo. E aqui é menos 0,07 volts pelo lado positivo.
Então, ou seja, o micro manda nesse pino aqui, ele manda 0,7 volts positivo, chavia esse transistor que manda o negativo na bobina do relé. Então, esse transistor é responsável por mandar o negativo. Já esse transistor aqui, ele é responsável por mandar o positivo na bobina do relé. E esse transistor só vai chavear quando o primeiro relé for atracado. Nesse Q2 aqui, ó, vem o pulso 0,7 lá do micro, chavia esse negativo do relé e o positivo para aquele relé vai direto, passa direto aqui pela bobina. Então o que que acontece? Quando esse transistor aqui chavia, ele manda negativo nesse transistor aqui. Esse transistor na base dele chega negativo. Quando esse transistor recebe o negativo, ele chavia o positivo no relé. E quando esse relé aqui recebe o positivo, esse outro transistor aqui vai chavear o negativo. Então ele depende de dois transistores para funcionar. E esse daqui queimou, você vai substituir por um PNP, que é negativo, NPN, negativo, positivo e negativo. PNP, deixa eu marcar aqui, ó. Vai ser o meio dele é negativo, então ele vai ser um PNP. PNP, então vai chegar o negativo na base dele, ele vai chavear o positivo aqui no relé. Fazendo isso, você já vai conseguir fazer esse relé funcionar e o micro-ondas volta ao normal, tá bom? Deixa eu dar uma pausa, montar e dar uma ligadinha para poder mostrar. Bom, já montei aqui o painel no lugar, coloquei um copo de água aqui, vou ligar agora. Como sempre, como eu já expliquei em outro vídeo, coloca uma chave de fenda longa aqui, ó. Você vai sentir as vibrações do campo eletromagnético. Então significa que o relé está atracando e o transformador está funcionando. Se isso estiver acontecendo, nossa água já vai estar aquecendo. Isso, água quente já. Bem quente já, ó. Tá subindo até um vaporzinho. Vocês não vão conseguir ver aí. Mas, ó, subindo um vaporzinho, já esquentou bem, muito bem. E agora, para finalizar o vídeo, eu vou mostrar um diagrama no papel como eu fiz isso. Pessoal, vamos lá então, para ficar um pouquinho mais fácil para vocês entenderem, porque na placa ali fica um pouco complexo, né? Então é assim, ó. Existe uma fonte de 14 volts aqui, ali na placa, onde eu mostrei. E essa fonte de 14 volts aqui manda 14 volts nesse transistor que é o que estava queimado, que é um PNP, correto? Entra aqui no coletor e emissor, está a ligação do positivo ao relé, tá? Então assim, aqui no caso é a base do transistor. E aqui é a saída, que ficou um pouco bagunçado aqui, mas é a saída para o relé. Então vai dar para vocês entenderem. Então esse transistor danificado, ele não mandava positivo aqui na bobina do relé, ok? Então aqui estava o problema. Só que nesse circuito desse micro-ondas, ainda tem mais esse transistor aqui que recebe mais um pulso do micro para mandar o negativo. Então ele tem dois transistores para funcionar um relé só. Então vamos recapitular. O positivo vem nesse transistor, em condições normais sem funcionar, ele não passa para a bobina do relé porque não está vindo um pulso nesse transistor aqui. Então ele depende desse transistor para poder funcionar esse. Já vocês vão entender. E também não vem o negativo porque falta um pulso do micro aqui. Uma vez acionado, o micro manda um pulso nesse transistor, chavia o terra para a bobina do relé, desse relé principal do transformador. No mesmo momento, ele manda um pulso de 0,7 volts, tá? Nesse transistor aqui e nesse transistor aqui, 0,7 volts, é bem baixinho. Então o que acontece? Ele chavia esse transistor aqui, manda o negativo no relé, naquele relé de baixo pequenininho, sai esse mesmo negativo numa resistência de 4,7K e chavia agora esse transistor que manda o positivo. Então,
Nesse momento, esse relé vai atracar, porque ele tem um pulso em um transistor chaveando negativo e tem o outro pulso que vem desse transistor aqui, dependente desse transistor. Do micro ele recebe 0.7 positivo, tá? 0.7 positivo, chavia terra no primeiro relé e sai esse mesmo terra por uma resistencinha para chavear esse transistor PNP para chavear agora o positivo. Então, o contrário do outro. Recebe pulso positivo, chavia negativo. E esse daqui recebe o pulso positivo, chavia o negativo. Esse daqui recebe o pulso negativo e chavia o positivo. E assim nós vamos ter os 14 volts aqui no relé e ele vai atracar funcionando novamente o transformador. Um pouquinho complexo, mas essa explicação é mais para técnicos, tá? O pessoal que é mais curioso aí talvez não vai entender muito. Quem já é técnico com certeza vai entender. Eu vou ficando por aqui, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas vai te ajudar a resolver esse problema aí. Grande abraço e até o próximo vídeo. E outro detalhe, se por acaso esse pulso aqui parar de vir do micro, basta você cortar essa trilha, substituir esse transistor por um PNP também, aproveitar o mesmo sinal que chavearia esse sinal, você chavia aquele lá também, você chavia os dois ao mesmo tempo. Ou você ainda pode estar ligando direto no terra e usando apenas o chaveamento desse transistor. Tem algumas opções a mais aí, tá bom? Abraço, tchau, tchau.